Sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Direito ao Ponto, o seu programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, direto dos estúdios da Rádio Alba, aqui da sua Assembleia Legislativa da Bahia. Hoje eu vou conversar com a doutora Tamires Monteiro, ela que é presidenta da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia, também aqui na presença de um dos membros da comissão, doutor Guilherme Serlestino. Nós vamos falar sobre a cartilha que foi lançada pela OAB, falando sobre o golpe do falso advogado ou da falsa advocacia. O golpe do falso advogado tem preocupado a classe por conta da facilidade com que os criminosos estão tendo ao realizar o golpe. Levantamento feito pela OAB mostra que desde o canal de denúncias, aliás, que mostra que um canal de denúncias foi criado, mais de 1.200 denúncias foram anunciadas e foram realizadas em grupos mais vulneráveis, como idosos e aposentados. A OAB criou a cartilha do golpe, do falso golpe do advogado, com o objetivo de alertar a população sobre como os golpistas agem para enganar clientes. E aí eu pergunto a vocês, isso está sendo resolvido de forma célere? Está sendo resolvido de que forma? Como é que a OAB tem conseguido contingenciar essa atuação da falsa advocacia? Doutora Tamires, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso Direito ao Ponto da TV Alba. Obrigada mais uma vez aqui na nossa TV Alba para poder esclarecer pontos importantes. Olha só, inicialmente nós fizemos um contingenciamento na Justiça do Trabalho, Gunner, retirando, por exemplo, dando acesso até 30 consultas, até 50 consultas de terceiros de OABs que não eram do Estado. Então, a gente conseguiu mitigar essa consulta de terceiros na Justiça do Trabalho, onde faço parte do comitê gestor, onde eu sou representante da OAB Bahia. E OABs, né, que são de outros estados, nós limitamos até 20. Então, qualquer outro advogado de outro estado que quisesse entrar como terceiros, por exemplo, ele precisaria ligar para a CETIM, que é o setor de modernização, e requerer mais acesso. Então, quando o pessoal da Justiça do Trabalho percebia que realmente era advogado, que se identificava e tal, o pessoal liberava. Mas, realmente, esse tipo de golpe, ele vem, assim, crescendo e foi, assim, assustadoramente na Justiça Comum, onde os processos, tem muito mais processos públicos, né, em aberto do que o da Justiça do Trabalho. Como é que funciona o golpe? Olha, tem várias modalidades, né? Primeiro, o golpe, ele usa inicialmente a engenharia social. O que é isso? É uma forma de seduzir aquele que ele já tem o telefone, já tem o número do processo, o alvará. Então, ele começa a ter aquela conversa de convencimento. Então, ele se passa pelo escritório, passa por alguém do escritório e tenta convencer aquela parte de que ela tem direito a receber. Mas, vamos lá. Engenharia social, mas de forma clássica, de forma clara. Claro. Eu ligo para você e falo, tudo bem, sou o seu advogado, ou eu mando mensagem, ou isso é feito de... Porque assim, o que a gente está tentando fomentar e resolver é de que forma clara isso tem acontecido. Por exemplo, por telefone, o golpe fala muito sobre os idosos e aposentados. E eles aí não têm essa percepção de áudio, de que está falando com o seu advogado, que não está Sim. falando. Então, só efetivamente, porque isso vai ficar gravado, é importante a gente ressaltar. Uhum. É por telefone áudio, é por mensagem WhatsApp, é por e-mail. Qual é o tipo o mais comum que tem sido utilizado? Na maioria das vezes, por mensageria instantânea por WhatsApp. Porque é a mensagem instantânea mais perto que eles têm ali. Né? Então, eles mandam aquelas mensagens por WhatsApp para aquelas pessoas. E as pessoas caem assim tranquilamente? Porque eles utilizam, muitas vezes, a foto do advogado, por exemplo, que o advogado tem em redes sociais ou em fontes abertas, tipo Google, utilizam
geralmente o WhatsApp Business, por exemplo, e utiliza um número diferente se passando por aquele advogado. E existe também outra modalidade, que é o phishing, né? Que a pessoa, ele manda um documento, por exemplo, olha, aqui o alvará, olha aqui esse documento que diz que o juiz vai liberar para você os valores. E, na verdade, aquele PDF não é o PDF. Ali é somente uma isca onde o meliante, né, aquela pessoa, ela clica e ele tem acesso ao telefone e o espelhamento do telefone. Então, quando a gente fala que é o golpe do falso advogado, ele se limita somente ao WhatsApp, por exemplo, a só essas conversas de transação entre PIX, ela vai muito mais além. Entendi. Ela também tem essa questão do phishing, do spoofing, por exemplo, que é o spoofing, que é uma modalidade que até alguns juízes e advogados, pessoas, políticos já caíram, né? Que é aquela forma do e-mail parecido, por exemplo, Tamíride, meu nome é muito raro, então bora Tamires, tamiridde.e. Então a pessoa abre aquele e-mail, acha que sou eu, por exemplo, e realmente cai nos golpes. Então, o WhatsApp, por que eles utilizam o WhatsApp? Porque nós somos o país no mundo que mais usam esse tipo de mensagem instantânea. O WhatsApp é tão utilizado como no Brasil. No próprio Estados Unidos, que o WhatsApp entrou antes do Brasil, sim, por uma questão, inclusive, de segurança, se usa a tecnologia do SMS, sim, porque é B2B, né, de ponto a ponto. E aí mas as pessoas aqui entenderam que o WhatsApp é seguro. É seguro, mas do ponto de vista de golpe, ele é muito mais inseguro do que o outro. Porque o que as pessoas não se atestam por exemplo, eu vou citar um fato rápido aqui. Meu advogado, doutor Gustavo Góes, o falso Gustavo Góes me mandou de vários telefones diferentes. Tudo bem, é sobre o seu processo. Da primeira vez, quando você está desatento, assim, na pressa, você literalmente, confesso que você até fala assim, uai, Gustavo, mas por quê? Depois que você para e fala, mas por que Gustavo iria me mandar uma comunicação tão formal como essa, dada a relação, independente da relação profissional, das diversas relações profissionais que nós temos uma relação pessoal. Aí mandei mensagem para ele no outro celular, ele, olha, até você e até eu, um cara esclarecido, pela pressa. Sim. Então o WhatsApp, ele tem muito essa questão de você lidar com a pressa das pessoas. E numa dessas, ele disse que estava... Aí cabe o fato de ser da advocacia também. Ele estava dentro do fórum, não podia falar comigo ao telefone, mas precisava para resolver um processo que tinha de direito de saúde, que fosse depositado tal. Na hora eu falei assim, tá certo, vou ver aqui. Mas aí você, enquanto advogado ou enquanto bacharel, você fala assim, peraí, tá errado isso. Tá errado. Por que ele precisa pagar essas custas de forma assim tão interruptória, assim, tão rápida? E ele não pode sair do tribunal, não pode sair de onde ele está. E as custas têm aquele delay daquele tempo, né? De uma semana, eles dão e normalmente a advocacia manda o DAI para você. Exatamente, manda o DAGE, não manda... Não é nem o DAGE, é verdade. Mas, assim, é um ponto importante para a gente destacar aqui, que está dentro do que a doutora Tamíride trouxe, da parte da engenharia social. Esse tipo de golpe, ele tem também um nível de estudo, individualização em alguns casos, porque ele é muito amplo, a gente não tem como qualificar 100% todos eles em uma caixinha só. Uma das modalidades, inclusive, é a pessoa não se passar propriamente pelo advogado, mas sim como membro da equipe. Então você tem aquela relação interpessoal, por exemplo, com o Gustavo Góes. E aí você diz assim, tô aqui, tô conversando com o Guguinha e tal, e Guguinha comenta com você, poxa, meu escritório está ampliando, vou contratar gente nova. Nesse time, alguém diz assim, eu sou da equipe, do escritório, do doutor, a gente está vendo aqui um alvará que está precisando sair, e entra nessa parte da engenharia social de uma maneira individualizada. E aí é que a gente termina tendo pistas que o AB está, né, em atuação em cima disso, que é justamente como esses dados estão chegando
até esses golpistas. Como é que esses golpistas estão conseguindo ter uma engenharia social tão bem articulada, tão bem escrita, a ponto de pegarem esses times, esses tempos perfeitos de encaixe entre a relação do advogado e o cliente. Como é que ele sabe, por exemplo, que aquele alvará vai sair para se passar por alguém que diz, preciso que você me pague o Pix para poder pegar esse alvará? Cadê o LGPD? A LGPD existe, ela está em vigor. Certo. Só que é uma conversa muito ampla que a gente precisa ter. Né? A LGPD ela explodiu como uma coisa, foi a maior vacácio legis que a gente teve, foi a LGPD, mas nós advogados, as pessoas, a população, e inclusive essa cartilha, Gunner, ela não foi feita só para a advocacia, mas para toda a sociedade, porque ela trata de vários crimes e a gente Cartilha já está no ar? Já está no ar, no site da OAB. Inclusive, a gente fez questão de deixar no site da OAB para que as pessoas cliquem naquele link para que eles tenham segurança de que aquele link vai estar numa página segura. Há uma possibilidade dos falsários também entrarem no site da OAB e falsificarem o link? O crime digital, ele não tem, eu falo assim, ele sempre está se aperfeiçoando, né? Sempre está se aperfeiçoando, não tem como. Por exemplo, o uso do WhatsApp, eles só não usam para passar mensagens, eles estão agora coletando biometria. Então, muitas vezes, eles ligam de vídeo para justamente gravar o seu rosto. Imagine você. Essa questão do crime digital, ela está cada dia mais avançada. E a polícia, ela tem instrumentos para isso. Ela tem instrumentos, talvez ela não tenha efetivo o bastante para poder suprir. Porque se você imaginar que para cada situação você tem que colocar uma equipe especializada, ok. Mas a polícia tem que se especializar nisso, porque isso é uma questão de Estado. Mas o Estado a OAB ela não tem um né? poder de polícia. O que a gente tem um poder de requerer, como a gente está querendo requerer ao Tribunal de Justiça, o hash, que são os logs de acesso, porque muitos advogados com acesso de terceiros nos processos, muita gente fala assim, olha, eu distribuí um processo e fulano de tal acessou o processo. Você com outros poderes. Essa atitude... fulano de tal acessou meu processo. Já teve muitos casos, a gente já tem histórico de muitos casos, que aquela pessoa que acessou aquele processo não tem nem conhecimento de que teve aquele acesso. Então, eu como filha de delegado de polícia, né, venho no sangue, e eu percebo o seguinte, e eu desconfio de que empresas de automação de escritório, elas também são responsáveis por captação de login e senha. Por exemplo, eu vou contratar uma empresa de automação de escritório, um grande de automação, mas esse sistema de automação, ela pede um login e senha de um advogado ou de 4 advogados, e aí ele começa a fazer a mineração, a captura de dados e etc. de outros sistemas no Brasil todo. Isso é um dos pontos importantes. Os tribunais, se provocados, e é o que a gente quer provocar, é saber se naqueles logins e senhas, naqueles acessos, o hash fica registrado, né? Se o rastro ficar registrado, não só dia e hora, mas saber se fulano de tal registrou, baixou o documento, para que máquina foi, para que IP foi, que caminho ele traçou. Para a gente, isso deveria ser um papel da polícia, por exemplo. Estou dando dica de investigação. Né? Mas esse papel a polícia tem feito? Olha, até que eu saiba, não. Não sei se eles omitem, na verdade, sobre isso, mas é a minha linha de raciocínio, porque alguns clientes meus foram vítimas e eu vou tentar provocar o tribunal. Alguns advogados estão acionando meta. Vamos fazer o seguinte, eu vou intervalo comercial, volto daqui a pouco conversando com a doutora Tamírides Monteiro, presidenta da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação, e doutor Guilherme Celestino, membro da comissão, falando sobre a cartilha da OAB sobre o golpe do falso advogado, ou melhor, da falsa advocacia. A gente vai intervalo comercial e volta daqui a pouco.
De volta com o seu Direito ao Ponto, aqui direto dos estúdios da Rádio Alba, um programa feito para a TV Alba neste momento. E eu estou conversando com a doutora Tamires de Monteiro, presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB Bahia. E aqui também presente o doutor Guilherme Celestino, membro da Comissão Permanente de Tecnologia da OAB Bahia. Nós estamos falando sobre a cartilha que a OAB lançou, falando sobre o golpe da falsa advocacia. A cartilha, ela enumera quais aspectos? O que é que ela diz de forma clara? Olha, inicialmente a gente fala sobre os tipos de crimes, né? O modus operandi dos criminosos, como é que eles fazem, né? Essas coletas de informação. A identificação dos alvos, a gente fala também das principais vítimas. A gente também fala das normas e que as pessoas podem fazer e como, caso seja vítima, o que ela deve fazer. Por exemplo, acionar o MED. O MED? Que é o mecanismo do Banco Central, onde você comunica que você foi vítima. Isso, vamos lá, eu vou perguntar de forma prática. Fui vitimado, sou uma vítima. Como é que eu aciono o MED? Primeiro você vai entrar em contato com o banco. Com o meu banco? Olha, eu fui vítima. Aí eu vou lá no meu aplicativo também, faço aquela questão? Se seu celular estiver ok, não ter sido espelhado por um criminoso, porque eu tenho um cliente que teve esse caso de espelhamento, ele perdeu o celular todo, mas você vai no banco, fala, olha, eu fui vítima de golpe, você vai no banco, fala, olha, eu fui vítima e eu quero acionar o MED, que é um mecanismo de segurança de devolução. O MED hoje está ciente desse golpe da advocacia e esse tempo de todo, né? Mas ele é acionado de forma imediata e isso tem um período? Isso demora 11 dias. 11 dias. Praticamente, a gente fez uma pesquisa, cerca de 6% é devolvido em forma muito pequena. Porque os criminosos, né, Guilherme, eles são muito rápidos. Então, na hora que ele pegou o dinheiro aqui, ele já passou para 10, 20 contas, já transformou aquilo em criptomoeda, e aí o médico, quando retorna 15, 10 dias depois, fala, olha, nessa conta que foi transferida já não tem mais dinheiro nenhum. Paralelo a isso, também é importante a gente falar o seguinte, os golpistas, em sua maioria, eles sabem as burocracias do banco. Então eles exploram isso a favor deles. Sim. Eles colocam como se fosse uma doação, um ato voluntário, como se a vítima ela soubesse o que estivesse fazendo, de forma que precisa de auditoria mais profunda, que leva ainda mais tempo, e quanto mais tempo, maior o percurso do dinheiro, mais difícil de você encontrar aquela verba que foi tomada pelos golpistas. E é aquela engenharia social, ele volta para o começo, olha, fulano, ou pessoa, ela deu Pix por questão voluntária, ninguém obrigou essa pessoa a passar o Pix ou pagar aquele boleto falso. Aí o banco se defende, olha, nós não tivemos culpa porque ela fez de forma voluntária. E é verdade. E aí o banco fica, como é que se diz, coberto, né? E essas pessoas ficam totalmente prejudicadas. Então, existe, por isso que a engenharia social utilizada por esses golpistas. Agora é uma demora de resolução maior do que efetivamente a investigação. Não sei se vocês sabem, mas existe um parâmetro da atividade policial, principalmente da inteligência, que 48 horas é o tempo hábil para um indivíduo desaparecer com qualquer tipo de crime, principalmente crimes cibernéticos. Não sei se você sabe desse dado. Porque é o tempo que você apaga rastro, ainda mais que você trabalha hoje, você transita com VPN para cima e para baixo, emulando tudo quanto é conta. O que a gente vê nos filmes hoje é dado real. Você pode estar na Alemanha fazendo um golpe no Brasil. Sim. E quando a gente fala criminoso, nesse aspecto do golpe da falta de advocacia, pelo conhecimento e pelo tipo de fala, não é um criminoso que tenha apenas o primário. Porque a fala é uma fala de quem conhece, ou pelo menos tem um pouco de conhecimento do mundo jurídico. E você, mas a IA tá aí, pode representar muito bem isso para você. Mas não é só isso. A coisa é um pouco mais complexa do que isso.
eu digo para você que talvez seja muito mais da pessoa que tenha má índole e que seja do mundo da advocacia ou perto do mundo da advocacia, ou tenha chegado perto da advocacia. Eu tenho estudado um pouco. Eu tenho estudado um pouco sobre isso, do que efetivamente o que a gente poderia chamar aqui vulgarmente de ladrão de galinha, né? A coisa é um pouco mais complexa do que isso. É uma coisa muito mais orquestrada por gente que tem conhecimento. Sem dúvida. Acho que um dos pleitos que está sendo reforçado com esse momento do golpe da falsa advocacia, que é um pleito já antigo, e quando eu digo um pleito antigo, ele acontece tanto dentro quanto fora, né, dos tribunais, é justamente um canal de comunicação para evitar esse tipo de golpe de uma maneira mais célere, mais efetiva, mais rápida. A gente esbarra em inúmeros obstáculos, não é questão apenas política, não é questão apenas de efetivo, não é questão apenas de equipamentos de fato, são inúmeras questões. A luta é grande, mas como a gente tem obtido conquistas, a gente segue lutando, dentro e fora dos tribunais. Ressalto aqui que também é importante a gente, como advogado, ter nossas atuações quando a gente está defendendo os clientes, de colocar também das nossas peças a importância que teria se existisse um canal mais eficiente e rápido, diretamente conectado com as empresas que detêm as informações de indicação e imputação da autoria, o quanto aquilo ali poderia evitar golpes. Então a gente tem essa atuação bem ampla. Vou fazer uma pergunta aqui que está fora do nosso currículo, do nosso script, mas eu acho importante. Há um interesse da comissão, efetivamente, de criar uma parte de uma inteligência dentro dessa área cibernética para poder combater esse novo golpe? Porque eu acho que, já que vocês não têm atuação de polícia, mas que vocês possam ter pelo menos uma atuação de inteligência policial, já que dentro dessa comissão todos têm uma capacidade tecnológica acima da média, porque não é só para quem sabe mexer no Word. Não é o cara do Word ou a mulher do Word. Há um interesse, se não houver, seria uma boa ideia criar esse serviço de inteligência dentro da OAB para poder combater o crime cibernético da falsa advocacia? Eu atuo muito nessa área de crimes digitais, a gente tem pego alguns processos que foram pessoas que foram vítimas desses golpes, né? Sim. E isso fez com que crescesse muito a nossa imaginação, né? A nossa atuação em cima disso. Então, é necessário também judicializar, fazer com que essas pessoas ou esses bancos também eles tenham, como é que se diz, responsabilidade. Então, a gente pensa, sim, em fazer... Na verdade, já existe essa inteligência não formal dentro da comissão. Nós temos, por exemplo, um GT, que a gente trabalha só com isso. Um grupo de trabalho que acho que vai ser ad eterno sobre essa questão do falso advogado. Mas para ajudar realmente a polícia. Por quê? A polícia ela tem uma hotline. A polícia ela tem uma linha... Eu me lembro quando a gente fez aquele curso com um grande promotor, nossa referência. Preciso dizer o nome dele aqui, porque é uma das minhas maiores referências em crimes cibernéticos, que é o promotor Patori. Meu mestre. Nosso, né? Nosso mestre. Nosso Jedi. E ele fala, olha, a polícia tem um hotline, onde ele pode chegar e, olha, esse número aqui pertenceu a quem? Então, a gente tem formas e técnicas que são especializadas para quem trabalha nessa área digital. Então, quem é especialista em direito digital, ela precisa realmente obedecer algumas normativas, não são normativas, a gente precisa estabelecer estratégias jurídicas para nós chegarmos à autoria ou à responsabilização, por exemplo, do banco, porque a pessoa chega lá, faz o boletim de ocorrência, por exemplo, e é importante não só o advogado fazer no canal de denúncia, porque o advogado no canal do WhatsApp, ele tem aquela questão da uso de imagem, mas os maiores prejudicados são os seus clientes. Então, é importante que o advogado acompanhe o seu cliente e fale, olha, vamos fazer o boletim de ocorrência para que a polícia consiga mapear e ver efetivamente o grau e o número, que tem 1.200 denúncias, mas é muito mais que isso, Gunner, muito mais que isso. E aí, Gunner, só para dar uma ênfase em um ponto que a doutora Tamílide trouxe,
a gente tem de fato o núcleo de inteligência da OAB, ele não ganha essa solidez porque existem outras questões em especial, como a gente poderia organizar isso, que estamos discutindo, estamos debatendo e há esse interesse, a gente usa os grupos de trabalho como uma forma de agir com, entre aspas, menos burocracia. Então, nesse momento, o golpe já é, né, uma realidade, a gente faz um grupo de trabalho que tem um pouco mais de autonomia em relação a isso, e já usa nesse grupo de trabalho alguns estudos, algumas técnicas, como a doutora trouxe, para poder fazer esse direcionamento e auxiliar no combate desse problema específico. Essa cartilha foi desenvolvida por vocês mesmo, a comissão toda? Foi a comissão. Somente a comissão, no caso assim, só os membros da comissão? Só e somente só. Nossa comissão de permanente de tecnologia, a gente tem LGPD, a gente subdivide. São núcleos, né? São núcleos, né? Então... 15 membros. 15 membros. Mas desse GT participou, né, além de mim, o Sérgio Luiz Correia, a Maria Helena Argolo, Vitor Habib, Lantier e Dr. Guilherme. Bacana, então. Então, a gente tem muito a oferecer à polícia, viu? A gente tem muito a polícia já procurou vocês? Não, a gente procura a polícia. Polícia, vamos sentar, investigar e tal. Olha, eu quero agradecer nesse primeiro momento aqui a participação de vocês no nosso Direito ao Ponto aqui da TV Alba. Muito obrigado. São informações relevantes, acho que necessárias, muito importantes mesmo. Eu espero que a sociedade possa fazer jus delas para poder diminuir esse tipo de golpe. Eu acho que tomara que todo mundo consiga acessar a informação e se precaver para não passar por esse dissabor. Obrigado. E sempre desconfie. Sempre desconfie. Verdade. Vou ficar por aqui e a gente volta com mais um programa Direito ao Ponto aqui da sua TV Alba. A todos um grande abraço, excelente semana. Tchau.